Bom dia, gente. Mais uma vez estou aqui para trazer uma pequena palavra aos seus corações. E hoje, dia 10 de maio de 2020, celebra o Dia das Mães, segundo domingo de maio. E estava lendo aqui a passagem bíblica de uma mulher que eu gostaria de falar aos seus corações, sendo que na Bíblia há vários personagens, mulheres de Deus, como Maria, Maria Madalena, Esther, Rússia, Sara, Agar, várias mulheres aqui. Só que eu gostaria muito de falar sobre a mulher Débora, para as mulheres de hoje que comemoram o Dia das Mães. Então eu lembrei dessa personagem. O nome Débora significa mulher trabalhadora, mulher esforçada. Débora é mencionada no Antigo Testamento como uma juíza, profetisa que reorganizou as tribos de Israel contra os domínios de Canaã. Ela foi responsável por levar os israelitas à vitória contra os cananeus. Débora, justamente com Baraque, livrou o povo de Israel das mãos de seus opressores. Mulheres que escolhem uma carreira militar em nossos dias atuais não são uma novidade. Mas uma mulher na liderança de uma batalha, isso sim, seria algo novo. Uma mulher à frente de uma batalha teria que ser dotada de qualidades especiais. Débora, esse tipo de mulher, estava à frente do seu povo como juíza, profetisa, e ainda participava ativamente das questões militares da nação israelita. Débora era uma mulher incomum, porque tinha se colocado nas mãos de Deus, e disponibilizando sua vida para ser usada por Deus. Então Deus posiciona Débora à frente de uma nação, em uma posição que numa sociedade preconceituosa só era assumida por homens. Deus mostra que ele usa quem quiser, a quem ele quer. No momento certo, na hora certa, Deus vai usar quem ele quiser. Mas as mulheres de hoje podem extrair muitas lições importantes para suas vidas do caráter de Débora. Aí eu procuro ver aqui o que eu posso aprender com a vida de Débora. Bom, em primeiro lugar, Débora era uma profetisa e juíza. Então eu vejo aqui que diz no livro de Juízes, capítulo 4, apenas um versículo, que é o versículo 4, que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Como profetisa, Débora, ela tinha dons proféticos, que a capacitava a receber mensagens da parte de Deus e a comunicar ao povo a vontade divina. A profunda comunhão de Débora tinha com Deus conferiu-lhe grandes influências entre os seus compatriotas. Então Débora, ela recebia a palavra de Deus que deveria ser anunciada para cada momento decisivo na vida da nação. Nós devemos também pedir a Deus que nos ensine a ter a palavra certa para cada tipo de situação. Desculpa. Que encontramos nas nossas vidas. Quem sabe você está vivendo um momento em sua vida com seu filho, sua filha, e não sabe ao certo como aconselhá-lo. Peça a Deus sabedoria e direção, porque Débora era guiada por Deus, e Deus sempre lhe dava a palavra certa para cada momento decisivo. Mas a Bíblia também fala ela como juíza. Débora estava sempre tomando decisões importantes. Em todas as decisões de Débora, vemos a influência de Deus sobre sua vida. Será que você está diante de alguma decisão importante em sua vida e não sabe o que fazer? Peça sobre sua vida discernimento para julgar e decidir as questões importantes de qualquer área da sua vida na dependência de Deus. O que precisamos de fato
é de sabedoria. Então, Débora, ela nos ensina que a vitória ela vem depois de uma grande batalha. No capítulo 4 de Juízes, Baraque é convocado para ir à guerra. Ele procura Débora e sabe o que ele diz no versículo 8? Diz assim: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Era incomum, naquela época, uma mulher estar dentro de uma situação de guerra. Era incomum. Mas Baraque faz questão de que Débora vá com ele ao campo de batalha. Baraque e todos os homens israelitas sabiam que Deus estava com Débora. Depois daquela grande luta, Deus dá a vitória a Débora. E no capítulo 5, o capítulo a seguir, Débora compõe uma música de gratidão a Deus pela vitória recebida. Olhando para a realidade da vida, talvez você não tenha agora um motivo para cantar uma canção de vitória, pois está ainda dentro do campo de batalha espiritual. Você ainda está na guerra e na luta. Mas lembre-se que a vitória ela vem depois da batalha. E não esqueça que as vitórias não são suas somente, nem minhas nem suas, mas Deus está à frente dela. Lembre-se da promessa em Romanos 8, versículo 37, em que todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós temos que tomar posse dessa palavra. Mas a vida de Débora nos mostra que um instrumento frágil é usado por Deus para realizar grandes coisas. Numa época em que as mulheres eram alvos de desprezo e preconceito masculino, Deus levanta uma mulher corajosa, chamada Débora, para ser juíza. Esse foi um ato da graça divina, mas também uma humilhação para o israelita, pois viviam numa sociedade de domínio masculino e que desejava apenas a liderança de homens maduros. Se antes do desprezo dos homens israelitas, a voz de Deus, o Senhor diz ao profeta, lá em Isaías capítulo 3, no versículo 12, na primeira parte do versículo, ele diz assim: os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Gente, na ausência de homens consagrados e comprometidos, Deus nos mostra que ele usa também as mulheres em lideranças importantes. Aprendemos aqui que no reino de Deus não há ninguém que seja superior aos outros. Eu costumo dizer, todos nós somos nivelados aos pés da cruz do Calvário. Ninguém é melhor do que ninguém. As mulheres também são um importante instrumento usado por Deus. Algumas mulheres se sentem fracas, impotentes, diante de certos desafios que a vida coloca. Mas lembre-se, mulheres que a fortalecem e as colocam em posição e honra é o nosso Deus. Amém? Ao examinarmos a Bíblia, encontramos uma lista de mulheres admiráveis. Gostaria de citar algumas destas mulheres. Por exemplo, Ana, no hebraico significa cheia de graça, mãe ideal. Damares, do grego quer dizer bezerra, novilha ou esposa. Eunice, no grego significa grande vitória. Eva, do hebraico significa vida, mulher curiosa. Madalena, do hebraico significa cidade de torre, era uma mulher transformada. Maria, do hebraico, significa mulher soberana. Marta, do aramaico, significa patroa, dona de casa, preocupada. Ruth, de origem hebraica, quer dizer bela, companheira, mulher constante. Sara, do hebraico, significa senhora.
Agar, mulher guardada por Deus no deserto. Deus sabia que era melhor que Agar e Ismael se separassem do Abraão. Nem por isso Deus desamparou os dois, pois permaneceram na sua presença e sob seus cuidados. Deus tinha um propósito para Ismael, paralelo ao propósito de Isaac, ao saber que dele viria uma grande nação. Abigail, mulher capaz. Nabal, significa insensato, e seu modo de agir revela um nome que era bem apropriado. A Sunamita, mulher hospitaleira. Esther, grande Esther, do hebraico quer dizer estrela, mulher abnegada. Abnegada é o que? O que revela abnegação, desinteresse, renuncia, desprendimento. Esther estava disposta a dar sua vida no esforço para salvar seu povo. Ela faria que ele competisse e deixaria o resultado com Deus. Deus não abençoará aqueles que se calam para manter um lugar de posição. Manda aqueles que, por amor a Deus e a sua palavra, falam a verdade, mesmo com o risco de sofrer grandes danos. A oração foi, sem dúvida, o propósito desse jejum, indicando a dependência de Deus por parte de Esther. A Ciro Fenícia, mulher de fé, mulher cananeia. A perseverança na fé verdadeira consiste em confiar em Deus todas as circunstâncias e permanecer fiel a Ele. Mesmo sob grande aflição, e quando parecer que Ele não nos responde e que não se importa conosco, esta é a prova de fé. Isabel, uma mulher humilde. Maria, mulher escolhida por Deus. Maria submeteu-se plenamente à vontade de Deus e confiou na sua vontade através do anjo. Aceitou alegremente a honra e, ao mesmo tempo, o próprio resultante de ser mãe da divina criança. Maria Betânia, mulher imortalizada por Cristo. Maria escolheu a boa parte. Qual é? Ficar aos pés de Jesus, a melhor posição, ouvir a voz de Deus, andar na presença de Deus. Os seus problemas, nós temos que resolver aos pés da cruz do Calvário, aos pés de Cristo. Os homens ricos, famosos, eles se resolvem os seus problemas nos melhores restaurantes da cidade. Mas os servos de Deus, as servas de Deus, resolvem os seus problemas aos pés de Cristo. A samaritana, a mulher evangelista. Dorcas, costureira bondosa. Lígia, mulher comerciante. Qual o segredo dessas mulheres que as tornou tão especiais? Eram melhores que as mulheres de hoje? Obviamente que não. Elas apenas se consagraram a Deus mais intensamente, se dispuseram ao serviço de Deus. Muitas destas disseram ao Senhor: eis-me aqui, envia a mim. Então, e que hoje, dia das mães, que as mulheres possam consagrar a Deus, que cada uma de vocês possa entregar sua vida a Deus, sua família, sua casa, seus filhos, seus esposos, tudo que Deus colocou em suas mãos. Você entrega a mão dele, busca a Deus confiantemente, e que Deus possa abençoar grandemente a você, sua casa, sua família, e que hoje é o dia das mulheres. Parabéns a todas as mulheres, e que Deus continue te abençoando cada vez mais. Sempre, sempre e sempre. Deus abençoe.